Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson, tá? E como é que vocês passaram aí essa queda maravilhosa do Bitcoin, né? Nesse vídeo, né, eu vou fazer uma análise aí do sentimento de mercado, né? Analisar o Crypto Fear e Greed Index, analisar a aposta do mercado, né? Se as pessoas estão apostando em alta, estão apostando em baixa. Por que é bom a gente fazer, né, esse tipo de análise, né? Porque geralmente o mercado ele se comporta de uma forma inversa. E eu já falei isso para vocês. Quando todo mundo está apostando que vai continuar subindo, é alta infinita, que tá tudo maravilhoso, é só notícia positiva, o que é que o mercado faz? O que é que as baleias, né, as instituições fazem? Elas pegam e jogam o mercado para o outro lado. E quando tá todo mundo pessimista, todos os indicadores mostrando que todo mundo está apostando em baixa, apostando em queda, que vai continuar caindo, e o preço está lá embaixo, né? Geralmente é quando você tem que manter a frieza, não vender seus bitcoins, tá? Seus satoshis e fazer a compra, ou seja, apostar quando todo mundo está apostando em baixa, né? E apostar em queda quando todo mundo está apostando em alta, tá? Então tenha sempre isso em mente e façam também essas análises de vocês. Eu tô aqui com CryptoFi e Greed Index e eu falei no vídeo passado que se em 21 horas de ontem, né, que hoje já é dia 20, eu falei isso no dia 19 de manhã, se o CryptoFi e Greed Index diminuísse, né, a partir daquele momento, ou desculpa, a partir das 21 horas, isso já sinalizaria que todo o mercado, tá, estava com medo. Então já era um sinal de você pensar em fazer uma parcial de compra, né? E o que aconteceu, né? O CryptoFi e Greed Index ele foi de 20, tá aqui, ó, deixa eu. Ele estava aqui, ó, ele foi de 23 a 11. Então isso sinalizou um sinal de que todo o mercado estava em medo, tá? Então isso é um bom sinal para a gente pensar em compra. Vamos analisar agora o indicador, né? Upper Interest. O que o indicador Upper Interest nos indica, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Ele indica a quantidade de contratos de longs e shorts abertos. E o que significa, tá? Significa que quando tem muitos contratos de long shorts abertos, isso significa que o mercado está eufórico, ou apostando muito em alta ou apostando muito em baixa, tá? Então, geralmente, quando esse indicador tem muitos contratos abertos, isso quer dizer que o mercado está ganancioso ou para compra ou para venda. Então, isso sinaliza que vai ter um grande movimento ou de queda ou de venda. Quando a gente tem contratos caindo, tá, como a gente está vendo aqui o Open Interest caindo, isso sinaliza que o mercado pode ficar um pouco lateral, um pouco mais calmo e geralmente as pessoas não estão tão gananciosas como estavam anteriormente. Agora a gente vai analisar o long short. Eita, a câmera está grande. Deixa eu diminuir a câmera aqui. Pronto. Ó, estou mostrando para vocês aqui que o Open Interest ele está caindo. Então isso significa que o nível de ganância das pessoas em contratos futuros do Bitcoin está caindo, tá? Vamos analisar agora o Long Short Ratio. O que significa o Long Short Ratio? Ele indica a razão de quantidades de long para short. Long são aquelas pessoas que estão alavancadas e apostando em alta. E short são aquelas pessoas que estão alavancadas apostando na queda do Bitcoin. E nesse momento, vamos analisar ele. Veja só, olha que legal, pessoal. O long short ratio está em 1,42. Vamos colocar aqui numa horas. Olha só. A gente tava às 19 horas aqui de manhã, ó. Deixa eu pegar aqui os 6 horas para ver a hora da inversão do preço. Aqui, ó, a gente tá aqui. Foi mais por volta das 10 horas da manhã, não foi? 19, 15, 10 horas da manhã. Aqui, ó. Olha só, o long short ratio ele saiu de 3 para 7,49. E agora, nesse momento, ele está em 1,46. O que isso significa, pessoal?
Significa que, ó, olha nesse ponto aqui, 59%, quase 60% das pessoas ainda estão apostando em alta. Porém, tá? A gente tem as pessoas ou sendo liquidadas ou fechando seus contratos de long abertos, tá? Então isso significa que a maioria do mercado está deixando de apostar em alta para apostar em queda. Então a gente tem aí já 40% apostando que o Bitcoin vai continuar caindo, tá? E se isso aumentar mais, ou seja, a partir do momento que as pessoas, por exemplo, isso se inverter, a gente ter 60, 70% das pessoas apostando em queda no Bitcoin, eu acho que já é uma boa possibilidade dele continuar subindo, tá? Nesse momento a gente estava em 4 e a gente já saiu para 1,46. Então isso é muito otimista, tá? Se cair mais, melhor ainda. Então vamos analisar agora o Bitcoin em gráfico, tá? Beleza, pessoal. Então a gente tá aqui, ó, no gráfico da Bitfinex, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Price Action. A gente tem aqui a nossa média móvel de 151 dias e a nossa média de 8 períodos semanais. Sempre que o Bitcoin está abaixo dessa média móvel de 8 períodos semanais, isso quer dizer que a gente está numa tendência de baixa. E quando a gente está abaixo dessa média móvel de 151 dias, isso quer dizer que a gente perdeu a nossa tendência do ciclo de alta. Mas por enquanto, tá? A gente pode ter perdido um big ciclo de alta e entrado num micro ciclo de alta, tá? Eu falei para vocês que o preço, né, poder fazer esse movimento aqui, ó, estava aqui, cair, fazer um reteste aqui no garfo, né, ou voltar caindo, ou fazer um pivô de alta aqui e tentar ir buscar a média de 151 dias, né, e por fim romper ela, né, rumo a continuar subindo. Então veja só, eu falei isso no vídeo passado, né? E como tá, né, o nosso gráfico agora? Veja só, ele já fez o teste na linha do garfo, que é esse canal aqui de baixa, tá? Caso a gente passe a fechar esse dia positivo assim, ó, a gente pode, né, formar uma nova vela tentando romper essa linha do garfo, ou a gente pode buscar níveis mais embaixo, tá? Então eu acredito que eu tô otimista com o Bitcoin nesse momento. Eu acredito que a gente vai ficar um pouco lateral aqui, ó, ficar lateral, romper finalmente essa linha, tá? E fazer um teste na média de 151 períodos diários, rejeitá-la, fazer um pivô de baixo e finalmente romper. E depois ir buscar ali a região de 61% de Fibonacci, que está nessa região aqui, ó, tá? Então, eu falei para vocês que eu provavelmente iria, né, se desfazer dos meus satoshis aqui, porém, tá, pessoal, acho que o preço vai demorar para fazer isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Geralmente eu faço aportes em Bitcoin. Então, se o preço tiver nessa região, quando eu for comprar Bitcoin, eu não vou comprar. Eu simplesmente vou pegar e fazer um caixa em um stablecoin, ou DAI ou USDC, tá? Ao invés de me desfazer dos meus satoshis aqui, eu simplesmente não vou comprar, tá bom? Por quê? Porque aqui é uma região, tá, de ação de traders. Você tem, né, até essa região aqui, ó, para entrar vendido. Você provavelmente vários traders vão entrar vendido aqui, com stop aqui em cima. Então essa região aqui é uma região muito perigosa, porque geralmente ela demonstra uma rejeição do movimento. Ó. Veja que aqui, deixa eu tirar esse garfo e colocar as regiões de Fibonacci para vocês darem uma olhada. Olha só como essa região é interessante, ó. Tem, ó. Ó, vê só, o preço foi realmente parou, ele não conseguiu, ficou travado nessa região de 61% de Fibonacci, tá vendo? Então essa é uma região de ação dos trades. Se a gente pegar, né, do topo ao fundo aqui, ó, eu até coloquei um pouco aqui para cima, mas ele é aqui, ó, essa região aqui dos 48, tá?
porém ele pode ficar um pouco acima, porque geralmente, às vezes, tá? Quando o mercado fica um pouco eufórico, ele tende a buscar também a média de 8 semanal aqui, ó. Essa média aqui, tá? Então, quando ela fizer isso aqui, o preço pode bater nela e voltar a cair, certo? Eu vou analisar aqui um pouco o volume, porque eu achei muito interessante esse volume formado, tá? Eu estava falando para vocês que eu estava um pouco preocupado em relação à formação do volume no semanal. Então, deixa eu dar uma olhada no semanal para a gente ver esse volume. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. A gente tem finalmente um volume laranja no semanal. Isso indica que as baleias podem ter voltado. Isso é muito. Deixa eu olhar aqui do gráfico do Bitcoin Tether. Bitcoin Tether porque tem mais volume. Gráfico semanal. Olha, pessoal, mais uma barra laranja aqui, ó. Isso indica que entradas de instituições ou grandes baleias, tá? Então isso mostra que as baleias ainda não abandonaram o barco. Elas deixam, ó, veja só, elas venderam aqui, tá? Abandonaram o barco, deixaram as sardinhas comprarem e finalmente fizeram, né, uma compra gigantesca. Você vê até que a gente deixou, ó, um pavio aqui muito grande. Então eu acho, tá, pessoal? Eu acho o seguinte. Eu vou até tirar essa projeção aqui, porque a gente teve um volume muito alto, e há uma grande probabilidade, tá, da gente ter um teste aqui, ó, nessa LTB, fazer um pivôzinho assim, ó, buscar um fundo ascendente contra esse fundo anterior aqui e finalmente romper essa LTB. Fazer outro pivô de alta aqui e continuar a tendência de alta. Claro que isso não vai ser em 2, 3 dias, tá? Isso vai durar semanas ou talvez meses, tá? Eu fiquei muito feliz com esse volume aqui. Isso mostra que provavelmente a gente vai retomar a nossa tendência de alta. Eu estava um pouco pessimista, tá, pessoal? Porque a gente, nas bull runs anteriores, a gente não perde, tá? Veja só, a gente não perde essa média móvel de 20 períodos semanais, que é a 151 períodos semanais. Deixa eu analisar aqui, mostrar aqui para vocês. O gráfico da, acho que da BLX. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sempre o preço, ó, ele se apoia na média de 20 para continuar subindo. Tá vendo aqui, ó? A única vez que ele perdeu foi essa daqui, ó. E logo na próxima semana recuperou. Então, eu ficaria um pouco pessimista se essa semana, tá? Essa semana, a gente não recuperasse, ou a semana que vem não recuperasse, tá? Ou a gente fizesse uma tentativa, batesse nas médias, ou seja, na média de 9 e de 21 períodos semanais, e voltasse a cair, tá? Mas como a gente teve um alto volume de compra aqui, a gente ainda não fechou a semana, tá? No gráfico da BLX não tem um volume laranja, mas eu acho que ele falta a gente atualizar aqui, tá? No gráfico, nos outros gráficos da Binance, da Bitfinex, o gráfico da Coinbase. Na Coinbase não teve tanta compra assim, mas a gente já tem, né, alguns volumes consideráveis em outros corretores, tá? Então, pessoal, eu estou otimista com o Bitcoin. Pode ser que a gente retome essa tendência de alta e a gente volte a subir. Deixa eu colocar aqui no gráfico da Bitstamp, porque a gente tem a projeção de 2017. Ó, vê só. Se a gente retomar, né, essa tendência de alta aqui, a gente pode fazer isso aqui. Porém, o que eu acho que vai acontecer, tá, é a gente repetir o movimento de 2013.
E o movimento de 2013 é esse daqui, ó. Uma alta, uma baixa, uma consolidação. Eu acho que não vai ser tanto assim não, tá? Eu acho que uma tentativa, outras baixas e finalmente uma pernada de alta rumo aos 200 e... Eu acho que um cenário, né? Eu falei sobre os microciclos, né? A gente pode muito bem, né? Iniciar um ciclo de baixa aqui, eu diria um pouco mais breve, buscando esse fundo aqui, ó, anterior que a gente deixou para trás, fazer um fundo duplo, tá? Quem sabe um fundo mais ascendente e buscar, né, a região natural da expansão do final do ciclo e finalmente cair, tá? Eu acho bem provável a gente fazer isso, até porque a gente teve um volume de queda muito grande aqui também. Geralmente isso sinaliza, né, final de ciclo. Então a gente pode iniciar um ciclo de baixa para retomar, né? Mas eu falo, não o grande ciclo Bitcoin, mas um micro ciclo de baixa, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. Isso são probabilidades, pessoal. E no início eu sempre começo fazendo uma análise de sentimento, porque a gente tem que apostar contra o mercado. Se todo mundo está apostando em alta, você tem que apostar em baixa. E se todo mundo está apostando em baixa, você tem que apostar em alta, tá? Espero que você não tenha sido desfeito seus satoshis. Se você acompanhou meus vídeos anteriores, acompanhou o vídeo anterior, você provavelmente não se desfez de satoshis. Como eu falei para vocês, é um movimento normal. E você, nesse momento, você tem que ficar neutro. Você nem tem que comprar e nem tem que vender. Tem que esperar o mercado falar para você, olha, chegou, a gente rejeitou o fundo. Aqui a gente está rejeitando. E foi exatamente onde ele mostrou aqui esse pavio de rejeição. Então, geralmente, quando o mercado mostra esse pavio de rejeição, é um momento que a gente já pode pensar em compras. Porque geralmente as pessoas elas têm medo de perder ali o cu da mosca, entende? Comprar ali onde o preço se inverte para alta. Mas eu falo para vocês que é extremamente difícil você pegar esse ponto. Mesmo quando você deixa ordens. Porque às vezes você deixa ordens, mas o preço ainda vai lá mais embaixo. Você não tem como adivinhar. A gente tem que deixar o mercado dizer, olha, a gente aqui rejeitou o fundo, a gente está rejeitando preços mais abaixo do que esse valor. Aí você vai lá e entra sem medo. Por quê? Se você está pensando no longo prazo, como eu penso, tá? Não importa se você compra a 30 mil, 32 mil, 34, tá? Você espera o mercado dizer que vai subir a partir de agora e faz sua compra, tá? Um grande abraço, se inscreva no canal e dá um like se você gostou.